Parte 1. O grande engano da liberdade financeira. Desde pequenos, ouvimos que estudar bastante, conseguir um bom emprego e guardar um pouco do salário todo mês seria o caminho certo para conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Essa narrativa foi repetida tantas vezes que virou quase uma lei não escrita. A maioria das pessoas acredita fielmente que, se seguir esse manual, em algum momento terá estabilidade e tranquilidade. Mas a realidade mostra o contrário. 95% das pessoas nunca chegam lá. O engano está justamente em acreditar que liberdade financeira é apenas uma consequência natural do esforço e da disciplina, quando, na verdade, existe um sistema construído para dificultar essa conquista. Imagine uma pessoa comum, que trabalha de segunda a sexta, cumpre 8 horas por dia e aguarda ansiosamente o salário cair na conta. Assim que o dinheiro entra, a sequência é previsível: pagar contas, quitar dívidas, cobrir despesas básicas e, se sobrar, guardar um valor mínimo. Só que esse modelo cria um ciclo que aprisiona, porque o dinheiro nunca chega a trabalhar para a pessoa. Pelo contrário, ela está sempre trabalhando para o dinheiro. Essa é a primeira armadilha invisível que a maioria não percebe. O grande erro está em pensar que apenas guardar parte do salário é suficiente. A inflação corrói silenciosamente o poder de compra. Um valor guardado hoje pode não ter a mesma força daqui a 5 ou 10 anos. E enquanto isso, os bancos e instituições financeiras lucram com a falta de conhecimento da população. Eles oferecem crédito fácil, juros altos e produtos que mais beneficiam a eles mesmos do que o cliente. Enquanto milhões acreditam que estão no caminho certo, estão, na prática, alimentando um sistema que garante a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Outro ponto que reforça o engano é a falsa sensação de progresso. Alguém pode passar anos acumulando pequenas economias, mas diante de uma emergência médica, uma demissão inesperada ou qualquer crise econômica, todo aquele esforço desaparece em poucos meses. Essa vulnerabilidade constante mostra que não existe segurança real sem uma estratégia diferente. O problema é que quase ninguém fala disso de forma clara e muitos sequer percebem que estão nessa armadilha. A verdadeira liberdade financeira não começa no quanto você ganha, mas sim no quanto você consegue multiplicar. Essa multiplicação não acontece guardando o que sobra, mas sim direcionando o dinheiro de forma inteligente para que ele trabalhe e gere novas fontes de renda. Só que esse conhecimento não é ensinado nas escolas, não aparece nos conselhos mais comuns e muitas vezes é até visto como arriscado demais por quem foi educado a valorizar apenas o caminho tradicional. É aqui que mora o grande choque. A maioria acredita que está fazendo tudo certo, mas, na prática, está presa em uma engrenagem que não foi feita para que alcance a liberdade. Enquanto não perceber essa verdade, vai continuar alimentando um sonho distante e inalcançável. Esse é o primeiro passo para entender por que 95% das pessoas nunca chegam lá, porque confundem disciplina com estratégia e esforço com liberdade. Parte 2. As armadilhas invisíveis que te prendem. Gastar mais do que ganha é a primeira e mais comum armadilha que mantém 95% das pessoas fora da liberdade financeira. Parece óbvio, mas a forma como o consumo é vendido pela publicidade, pelas redes sociais e mesmo por amigos faz dessa armadilha uma normalidade. Parcelamentos, compre agora e pague depois, cartões de crédito com limite estendido, tudo isso cria a ilusão de prosperidade imediata enquanto corrói seu futuro. Veja o cartão de crédito. Ele oferece conveniência, mas também esconde juros rotativos que se acumulam de forma assustadora. Pagar o mínimo da fatura, por exemplo, é uma das escolhas que transformam um pequeno atraso em uma bola de neve. A taxa rotativa e os juros compostos trabalham contra você. Quanto mais tempo você demora para quitar, maior será o peso sobre seu patrimônio. Outro exemplo clássico é o financiamento do carro. Quando você parcela um veículo por anos, muitas vezes paga mais do que o dobro do preço à vista, sem contabilizar desvalorização e custos de manutenção. O veículo vira um passivo, consome dinheiro, não produz. E quando chega um imprevisto, você descobre que quase não há margem para se proteger financeiramente. Entre as estratégias que favorecem o consumo estão também as assinaturas mensais discretas que consomem seu orçamento sem serem notadas. Serviços de streaming, aplicativos, clubes de assinatura.
Pequenos valores multiplicados pelo tempo transformam-se em gastos significativos que comprometem sua capacidade de poupar e investir. A consequência prática desse comportamento é simples: falta de ativos que gerem renda passiva. Sem ativos, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, renda fixa com juros reais positivos, sua única fonte de renda continua sendo o trabalho assalariado. E depender exclusivamente do salário é arriscado e limitado. Para reverter essa situação, é necessário primeiro mapear pontos de vazamento. Quais gastos são essenciais, quais são emocionais e quais podem ser cortados? Em seguida, defina prioridades. Construir uma reserva de emergência, eliminar dívidas de juros altos e só depois começar a investir regularmente. Inverter a sequência, investir antes de gastar o que sobra, é o pulo do gato. A disciplina não precisa ser radical, mas precisa ser constante. Comece reduzindo compras por impulso, negocie juros e prazos e automatize transferências mensais para investimentos. Quando o hábito de poupar e investir se instala, a mentalidade muda. Você começa a priorizar ativos que trazem liberdade, não bens que trazem conforto temporário. Quantas compras pequenas somadas ao longo de um ano equivalem ao valor de um investimento que poderia gerar renda passiva? Dor clara, a sensação de que seu salário evapora sem construir patrimônio. Benefício: restabelecer controle sobre o fluxo de caixa e criar alavancas financeiras que trabalham por você. A próxima parte mostra o poder do tempo e dos juros compostos, o único truque que realmente beneficia quem começa cedo e mantém constância. Parte 3. O jogo dos 95% contra os 5%. O tempo é o ativo mais valioso na construção de riqueza, e o segundo erro que aprisiona 95% das pessoas é adiar o início dos investimentos. Essa é uma armadilha psicológica, acreditar que é preciso ter muito dinheiro para começar. A realidade é oposta. Quem começa cedo, mesmo com pouco, aproveita o efeito multiplicador dos juros compostos. E juros compostos não são mágica, são disciplina e consistência somadas ao tempo. Imagine duas trajetórias. Uma pessoa começa a investir R$ 200 por mês aos 20 anos e mantém por 15 anos. Outra começa a investir R$ 600 por mês aos 35 anos e continua por 30 anos. Apesar de aportar mais, a segunda pode não conseguir alcançar o mesmo montante por ter perdido anos de capitalização. O tempo transforma pequenas contribuições em fortunas, ou pelo menos em bases sólidas para a liberdade. Outro aspecto é que muitas pessoas confundem risco com incerteza e evitam investir pensando que vão perder tudo. A educação financeira exitosa ensina a diversificar, entender prazos, alocar em renda fixa e variável conforme o perfil e priorizar liquidez e reserva de emergência antes de assumir riscos elevados. O ponto é, começar cedo e manter consistência é mais importante do que acertar o investimento perfeito. O poder dos dividendos também merece destaque. Investir em empresas que pagam dividendos ou em fundos imobiliários cria fluxo de caixa que pode ser reinvestido, acelerando o crescimento do patrimônio. Esse ciclo, investir, receber proventos, reinvestir, é a base prática da renda passiva que, com o tempo, reduz a dependência do salário. A procrastinação financeira custa caro. Cada ano perdido diminui exponencialmente a probabilidade de atingir metas de independência. A estratégia para vencer esse obstáculo inclui automatizar aportes, reduzir gastos voláteis e reinvestir ganhos. Pequenos ajustes de comportamento, repetidos por anos, geram resultados que parecem desproporcionais ao esforço inicial. Você sabe quanto R$ 200 mensais podem virar em 20 anos com juros compostos conservadores? Dor clara, olhar para o futuro e perceber que o tempo foi desperdiçado? Benefício? Construir uma base de ativos que gera renda passiva e segurança. Na próxima parte, vamos falar sobre a falsa crença de que o salário é suficiente e como criar múltiplas fontes de renda que protejam contra a inflação, desemprego e queda do poder aquisitivo. Parte 4. O caminho secreto para romper o ciclo. Confiar somente no salário é o terceiro erro que mantém a maioria na zona dos 95%. Quando a única fonte de renda é o trabalho assalariado, qualquer choque econômico, perda do emprego, cortes, inflação acelerada, pode derrubar o planejamento. A estabilidade ilusória do salário esconde a fragilidade de quem não tem outras fontes de renda.
Empresas valorizam produtividade, mas não garantem segurança para a vida inteira. Promoções podem vir, mas muitas vezes são insuficientes para acompanhar a inflação ou garantir independência. A dignidade do trabalho é indiscutível, mas depender apenas dele é limitar seu futuro a uma linha que pode quebrar a qualquer momento. Diversificar fontes de renda é uma estratégia defensiva e ofensiva. Defensiva porque protege contra perdas de emprego e crises. Ofensiva porque cria alavancas que multiplicam seu poder financeiro. Renda passiva, empreendimentos paralelos e investimentos que geram fluxo de caixa são exemplos práticos. A transição exige retornos reais, planejamento e coragem para mudar hábitos. Um erro comum é confundir renda extra eventual com fonte estruturada. Trabalhos freelancers esporádicos ajudam, mas é preciso estruturar fluxos recorrentes, assinaturas, produtos digitais, aluguel, dividendos ou rendimentos mensais de fundos imobiliários. Construir fluxos regulares transforma a incerteza em previsibilidade e abre espaço para escolhas profissionais e pessoais. Outro ponto importante é a proteção contra a inflação. Investimentos indexados, diversificação internacional e ativos reais podem preservar poder de compra a longo prazo. A renda salarial isolada tende a perder valor com o tempo, enquanto ativos bem escolhidos mantêm ou aumentam o poder aquisitivo. A dor de quem depende só do salário é imediata: medo diante de demissões, ansiedade nos meses de crise e perda de autonomia. O benefício de construir múltiplas fontes é a liberdade de optar, reduzir jornada, mudar carreira ou simplesmente viver sem estresse financeiro. A diferença entre 95% e 5% muitas vezes não é talento, mas estratégia e disciplina. Qual seria o impacto de ter R$ 1.000 de renda passiva por mês nos seus planos hoje? Dependência de uma única fonte. Solução: criar um plano de diversificação com metas mensais, automatização de investimentos e pequenas fontes que crescem ao longo do tempo. Para tornar isso prático, comece mapeando suas despesas, defina metas de geração de renda, automatize aportes e transforme habilidades em produtos escaláveis. Arquitetar múltiplas fontes é menos sobre rapidez e mais sobre consistência. Quando sua renda deixa de depender exclusivamente do salário, você ganha liberdade para escolhas. Parte 5. A decisão que vai mudar seu futuro. A partir daqui, você tem um roteiro prático para começar a entrar nos 5%. Primeiro passo: mudar a prioridade. Antes de gastar, decida quanto vai investir. Mesmo 5% do salário, transferido automaticamente para o investimento, inicia um processo de capitalização que, ao longo de anos, gera resultados inesperados. A automação é amiga da disciplina. Segundo passo: elimine os passivos que mais drenam seu caixa. Faça uma lista das dívidas com juros altos e negocie condições melhores ou consolide em produtos com taxa menor. Corte assinaturas desnecessárias e avalie a real utilidade de cada gasto. Lembre-se, cada real poupado é R$ 1 que pode ser investido em ativos que geram renda passiva. Terceiro passo: comece a investir com educação. Escolha produtos adequados ao seu perfil e objetivo. Para reserva de emergência, prefira liquidez e segurança. Para crescimento, diversifique entre renda fixa indexada e renda variável. Estude fundos, ações que pagam dividendos e fundos imobiliários. Cada um tem papel diferente na construção de riqueza. Quarto passo: crie fontes de renda recorrente. Pode ser um pequeno negócio online, monetização de conhecimento, aluguel de um imóvel ou carteira de dividendos. A ideia é criar fluxos que não dependam exclusivamente do seu tempo. Com o tempo, essa rede de fontes se soma e reduz a pressão sobre seu salário. Quinto passo: mentalidade e disciplina emocional. Prepare-se para resistir ao impulso de gastar com recompensas imediatas. Mercados oscilam, altos e baixos fazem parte do processo. Tenha metas claras, revise trimestralmente e ajuste seu plano conforme a vida muda. Prática imediata. Defina hoje uma porcentagem do salário para investir, elimine um gasto supérfluo e abra uma conta de investimento com aporte automático. Essas 3 ações simples em conjunto já mudam a trajetória ao longo de meses e anos. Além disso, monitore indicadores simples: taxa de poupança percentual, valor da reserva de emergência em meses de despesas, rendimento médio dos investimentos e percentual de renda passiva sobre o total.
Convide um parceiro para o desafio de 12 meses. Metas conjuntas aumentam responsabilidade. Resultado esperado. Ao seguir o roteiro, você transforma esforço diário em alavancas que produzem renda passiva, protege-se contra a inflação e cria opções de vida que antes pareciam distantes. A maioria vai continuar na zona dos 95%, repetindo os mesmos hábitos. Você tem agora um mapa para fazer diferente. A partir desta semana, qual será a sua primeira ação deliberada? Escolha uma e cumpra.